Olá, tudo bem? Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre fluxo de valor, VSM, Value Stream Mapping. Então, nos outros vídeos a gente falou de cadeia de valor, né? Então é o contexto da organização, a cadeia de valor. Também falei sobre os 5 princípios do Lean, né? Que é valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, demanda puxada e busca pela perfeição. Se você entender esses 5 princípios, você aplica em qualquer fluxo e qualquer fluxo pode se tornar enxuto, né? Então, antes de falar de como tornar um fluxo enxuto, eu vou fazer uma explicação bem simples, rápida aqui, para explicar o que é um fluxo de valor. Não vou falar sobre a notação VSM, que é uma notação que foi feita para a indústria, etc. Mas como você pode fazer isso de maneira muito simples, usando post-it, usando PowerPoint, Excel, etc., para que você obtenha, né, resultados de um mapeamento de fluxo de uma maneira rápida e eficiente. Então eu vou virar aqui para a tela do computador mais para facilitar o entendimento. Então, supondo que você vá mapear o fluxo, um fluxo de contas a pagar, por exemplo, né? Eu recebo um boleto e aí no final da linha é um fluxo de contas a pagar. Eu recebo um boleto e no final da linha eu tenho que pagar esse boleto, né? Então, você simplesmente tem que representar esse fluxo olhando, né, o que é um VSM? É o fluxo que vai levar o valor até o final. Se eu estou falando de um fluxo de contas a pagar, eu simplesmente represento esse fluxo como uma esteira, né, com começo, meio e fim. No primeiro passo, eu recebo aqui o boleto. No segundo passo, eu registro o boleto que eu tenho que pagar no meu sistema, por exemplo. É um fluxo de trabalho. No terceiro passo, eu verifico se esse boleto está correto, né, por exemplo. E no quarto passo, efetivamente, eu pago esse boleto, né? Então, olhando do ponto de vista de um fluxo de contas a pagar, esse fluxo tem um início aqui, né? E no final tem uma saída, né? Por exemplo, a conciliação, né? Em algum momento vai ter uma conciliação bancária, por exemplo, né? Os departamentos que, que, que gerenciam os centros de custo é uma saída, porque uma vez que foi feito o pagamento, alguém vai ter a saída desse fluxo aqui. Supondo que seja um fluxo, por exemplo, de venda, né? Eu tenho aqui a entrada, o produto, né? E esse fluxo ele tem que fluir até a saída para o cliente. Qual que é a sacada do fluxo de valor, né? A sacada é que tem que fluir e que o fluxo precisa ter um ritmo, numa única direção. Tá? Então não adianta eu ter um fluxo que ele começa aqui, ele volta, ele vai, ele volta, e aí ele chega para cá e volta para cá, e tem uma aprovação aqui, né? A ideia é que seja um fluxo que continuamente ande para frente até chegar no final, né, da atividade. Então, quando você representa o fluxo dessa maneira, você tem né, a visão do fluxo de uma maneira sequencial, né, única, de forma que represente como se fosse uma esteira mesmo, né? Então, um fluxo de valor ele precisa ser contínuo. Então, o que eu preciso ter de informação aqui? Eu preciso saber qual é a atividade, né? A atividade A, B, C, D. Quais são as atividades que acontecem dentro do fluxo? Eu preciso ter qual tempo esse fluxo demora. Então, por exemplo, aqui essa primeira atividade demora 10 minutos. Essa segunda atividade demora 20 minutos. Essa terceira demora, sei lá, 1 hora, né? E a última, de repente, demora, sei lá, 20 minutos. Eu preciso também saber quais são
quais são as esperas que acontecem no fluxo. Então aqui, entre a primeira atividade e a segunda, eu tenho uma espera de, por exemplo, 10 minutos. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra espera de, sei lá, 4 horas, né? O que é a espera? Depois que, se é um fluxo de contas a pagar, depois que eu recebo o boleto, depois que o boleto chega, eu registro o boleto no sistema e demora 10 horas para alguém aprovar o pagamento. Aí demora 4 horas para alguém imputar no banco, e aí demora mais não sei quanto tempo. Quer dizer, a atividade propriamente dita, ela demora 10 minutos, que é registrar o boleto, mas de repente, até que esse boleto seja aprovado, demora 1 hora. O que acontece aqui? Se eu tenho todos esses tempos, né? Eu tenho aqui o tempo de atividade mesmo, eu estou resumindo o linguajar, né? Para facilitar o entendimento. Então eu tenho aqui o tempo de atividade, que foi 10, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, mais 1 hora, 1 hora e 50 minutos, né? Isso aqui é tempo produtivo, 1 hora e 50. Só que se eu somar isso com as esperas, aqui eu tenho mais 1 hora, aqui eu tenho mais 4, então vamos supor que aqui seja 0, né? Eu tenho 5 horas. O meu lead time é 5 horas, né? O que isso significa? Quando você olha para um fluxo de valor, seja um fluxo de contas a pagar e receber, um fluxo de contas a pagar, fatalmente, essas esperas aqui, que são desperdícios, né? Toda espera, do ponto de vista do Lean, é um desperdício, então essas esperas, essas esperas aqui são desperdícios que fatalmente vão impactar, né, no fechamento, por exemplo. Chega na hora do fechamento, final do mês, eu ainda tenho atividades de pagamento para executar até o dia 10, porque eu recebi todos os boletos para pagar, mas eu demoro. Então vai impactar. Se eu tenho uma atividade de venda e eu preciso, por exemplo, eu fiz uma venda aqui no meu cliente, ele comprou aqui, ele solicitou um produto, né? Um fluxo de informação solicitando produto. Aí eu preciso entregar esse produto para o meu cliente. Supondo que eu não tenho ele no estoque, eu tenho que comprar e fazer todo o processo para entregar para o meu cliente. O que vai acontecer? Eu vou demorar mais tempo para entregar para ele. Então o primeiro passo de um fluxo é mapear ele dessa maneira, como se fosse uma esteira mesmo, passo a passo, né? E marcar os tempos, né? E também os volumes. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um fluxo de contas a pagar, eu vou falar que aqui eu tenho 10 boletos, por exemplo, né? Eu tenho, sei lá, 30 notas fiscais que eu recebo de cliente, né, por dia, por mês, por semana. Então é importante especificar num fluxo o volume de informação que navega nele, né? E também, uma outra informação que é importante você ter no fluxo é quem são os atores, quem são as pessoas que operam, né? É uma pessoa só que faz tudo isso. Aí eu tenho aqui a Mariazinha, que faz a primeira parte do processo, eu tenho o João, eu tenho o Zé, que faz a segunda parte do processo, eu tenho o fulano. Quem são as pessoas, qual é o volume de trabalho, né? E quais são os tempos, para que com isso, a partir disso, a gente consiga identificar os desperdícios do fluxo, né? E possa efetivamente enxugar e trazer maior agilidade para o processo. Então é isso. Então, quando você tem um fluxo mapeado de uma maneira muito simples, começo, meio e fim, numa sequência de atividades, que é o fluxo que vai chegar e entregar o valor no final da linha, seja ele um fluxo de venda, um fluxo de atendimento ao cliente, um fluxo de resolução de incidentes e problemas da área de tecnologia, um fluxo de atendimento de qualidade, um fluxo de contas a pagar, um fluxo de contas a receber, um fluxo de
de construção de alguma coisa, etc. Se você tem um fluxo e tem essas informações, basicamente o próximo passo vai ser identificar os desperdícios para poder eliminar, né? E entender o fluxo e falar assim, poxa, quais são as atividades aqui que eu posso fazer de maneira automatizada ou sistematizada, eu posso digitalizar, né? Então, será que eu posso pegar a atividade número 3 aqui e criar um aplicativo? Será que eu posso pegar esse fluxo todo e criar um aplicativo para gerar maior performance dentro da área de logística, dentro da área financeira, né? Por quê? Porque quando você desenha o fluxo de maneira muito simples e você elimina os desperdícios, fica fácil identificar quais são as tecnologias que você pode aportar ali para transformar aquele fluxo de trabalho num fluxo mais digital, né? Num fluxo eventualmente vai acontecer com, sei lá, análise de crédito, eu vou usar inteligência artificial, para eu tomar uma decisão X eu vou usar um Big Data, quer dizer, você vai colocando componentes num fluxo e esses componentes se tornam, fazem com que o fluxo de trabalho se torne um fluxo digital. Então, a gente fala muito de transformação digital, né? Uma abordagem que eu gostaria de colocar aqui para você entender, né? A transformação digital, sim, ela tem um impacto na organização como um todo, tem um impacto social, mas para que aconteça, eu preciso entender os fluxos e entender como a tecnologia vai trabalhar ali, né? Como eu vou aportar inteligência artificial nesse fluxo, por exemplo, né? Em que parte do processo, o que esse componente que vai usar machine learning para tomar algum tipo de decisão, o que ele tem que fazer ali, o que ele tem que aprender, né? Que tipo de informação eu tenho que utilizar? Será que precisa de inteligência artificial? Será que eu não posso colocar só alguma análise estatística, algum motorzinho de cálculo para poder agilizar o meu processo? Enfim, tudo isso vai tornar o seu processo mais enxuto e vai possibilitar que você torne esse processo, né, num processo digital e um processo que vai gerar maior valor para a organização, se de fato fizer sentido, sem você ter que investir em tecnologia e depois não conseguir utilizar. Se você partir de um fluxo, qualquer tecnologia que você defina para melhorar esse fluxo, melhorar a velocidade dele, com certeza vai funcionar, com certeza vai ser utilizado, com certeza é um investimento que vai trazer ROI. Porque quando você elimina desperdício, você já sabe quantas horas de trabalho de cada parte do fluxo você está eliminando. Então, se você eliminou desperdício das atividades porque você automatizou, então aquela atividade que demorou 20 horas, 20 minutos, eu vou eliminar porque agora tem um robô. Então você sabe quantas horas está eliminando, quanto tempo você está ganhando, né? Tempo é fácil de medir, qual valor hora daquele profissional que faz aquela atividade que vai ser automatizada, fica mais fácil estimar quanto de investimento em tecnologia faz sentido para que você faça a automação daquele fluxo e transforme a organização numa organização mais digital, né? O que isso significa? Eu tenho atendimento ao cliente digital porque eu mapeei meu fluxo e agora eu sei quais tecnologias vão de fato me ajudar aqui, né? Não adianta só botar um chatbot lá e boa. Eu preciso entender o fluxo, né? Eu preciso entender quais são os maiores problemas que acontecem. Eu preciso entender uma série de questões antes de automatizar um fluxo de atendimento ao cliente, por exemplo. Senão o cliente entra, começa a falar com um robô, não consegue resolver nada, fica nervoso e aí ele começa a escrever no chat lá, falar com o atendente, né? Então, se você quer um fluxo de logística, automatizar um fluxo de gestão de frete, um fluxo de marketing, né? Para que tenha uma interação com o potencial cliente de uma maneira mais automática, primeiro parte do fluxo para depois enxugar o fluxo, ou seja, tornar o fluxo eficiente, para que aí sim você aporte uma tecnologia e essa tecnologia vai potencializar os resultados desse fluxo, porque aí agora eu evito o erro humano em alguns processos que tem erro humano, eu ganho agilidade nas tomadas de decisão, porque a tecnologia ela toma decisões mais rápidas do que eu e etc. Então, parte do fluxo. Esse foi um exemplo muito simples, né? Se você procurar na internet sobre VSM, fluxo de valor, é muito fácil de encontrar conteúdo explicando como mapear um fluxo de valor, né? De qualquer forma, pode comentar aqui, qualquer dúvida que tiver, entra no site da Malin, tem o meu contato lá, ou pelo próprio LinkedIn tem o meu contato. Qualquer dúvida sobre como mapear fluxo de uma maneira mais
aprofundada, eu faço questão de resolver. Mas se você conhecer os 5 princípios do Lean e entender essa dinâmica que eu fiz com os post-its aqui, né? Meio bagunçado e tal, mas a ideia é essa mesma. A ideia é que o fluxo seja papum, eu coloco aqui o começo, meio e fim, os tempos, e eu já sei o que acontece passo a passo para aquele fluxo acontecer, para aquele valor ser entregue no cliente final. Lembrando que valor é para o cliente, lembrando que o cliente pode ser um cliente final, ou um cliente interno, um cliente externo, ou um cliente interno, né? Lembrando que se eu sou uma área de apoio ao negócio, eu tenho que impactar positivamente na cadeia de valor do negócio, né? E para que eu faça isso, pensar, por exemplo, que minha atividade de fluxo de contas a pagar e receber, quanto mais ágil ela for, mais fácil vai ser fazer um fechamento da empresa, mais fácil é apurar lucros, mais fácil você conseguir, por exemplo, planejar um investimento, planejar o quanto pode ser investido em tecnologia, por exemplo. Então, se você está falando de um fluxo de venda, um fluxo de atendimento ao cliente, né, quanto mais você enxugar, quanto mais você tornar aquele fluxo eficiente, mais seu cliente vai ficar satisfeito, mais vai impactar positivamente, né? E quando você faz isso, fica mais fácil, né, para um profissional de tecnologia olhar para aquele fluxo e falar assim, poxa, por que você não usa um chatbot aqui? Né, eu tive clientes de desenhar o fluxo e falar assim, poxa, vamos investir em chatbot aqui? Não, cara, coloca um botão no teu e-commerce lá, na tua página principal, para o cliente clicar e resolver esse tipo de problema, que é um problema muito corriqueiro, né? De repente a solução é mais simples, mas o fluxo vai ajudar as pessoas a olharem e pensarem nas melhores soluções, mais eficientes, mais baratas. De repente tem solução que é muito simples, é botar um botão no teu site para que o teu cliente possa interagir a respeito de algum determinado assunto, no caso de atendimento ao cliente. De repente a solução é uma automação simples, de repente a solução pode ser usar uma tela do teu sistema ERP que você já tem, só que o teu usuário não usa por algum motivo. Isso já aconteceu comigo, de ir em cliente, e o cliente ele não usa aquela funcionalidade do próprio ERP dele, e aí ele passa a utilizar e começa a ganhar eficiência no fluxo do processo. E por que tem que ser assim simples? Porque quando eu uso uma notação muito complexa de mapeamento de fluxo, as pessoas não querem olhar. Então é importante você ter um fluxo muito simples, desenhar ele de maneira muito simples. E aí eu gosto muito do post-it porque as pessoas entendem. Inclusive eu tenho uma maneira de fazer isso no Excel, né? Usar o próprio planilha Excel para desenhar fluxo. As pessoas entendem, né? Elas conseguem olhar e entender, fica fácil de comunicar e fácil e rápido de criar a solução, porque a partir do momento que as pessoas conseguem entender o fluxo, e conseguem entender também o tempo que demora, o esforço que acontece em cada fase do fluxo, fica fácil você dizer assim, olha, vamos implementar uma tecnologia aqui nessa parte do fluxo porque vai te trazer um ganho de tantas horas, né? E com esse ganho, você pode aproveitar essas pessoas da equipe para fazer atividades de maior valor agregado, né? Porque aqui eu estou automatizando uma atividade de repente repetitiva, de repente uma tomada de decisão que demora muito para acontecer, eu vou usar uma ferramenta aqui para te acelerar a tomada de decisão, ou seja, vou digitalizando o processo até que o negócio se torne digital, porque eu começo a ter ferramentas que vão de fato apoiar um fluxo de negócio que foi analisado, pensado e etc. É isso aí. Qualquer dúvida, só entre em contato comigo. Eu faço questão de poder responder qualquer dúvida necessária a respeito de fluxo de valor. Foi uma explicação simples. Eu desenhei o fluxo de uma maneira muito rápida e simples, que é a maneira como eu faço nos meus clientes e funciona muito bem, porque precisa ser simples para que as pessoas entendam. É isso aí. Até o próximo vídeo.